Fala galera do canal Aqui Se Fala de Santos, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde nessa sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. O Santos já tem um técnico, é o Pedro Caixinha, o nosso Little Box, né? Pedro Caixinha que fez um trabalho interessante no Red Bull Bragantino no primeiro ano dele, né? De 2022. Em 2023, na verdade em 2023, né? Em 2022, 2024... já foi mais ou menos, né, com orçamento e tal, e o Red Bull Bragantino não passou, perdeu alguns jogadores, obviamente, tudo, né, mas não é nenhum super-herói. Por que eu tô falando disso tudo pra vocês? O torcedor do Santos tem que ter muita paciência com o técnico, com o treinador. Ele já fez trabalhos bons, mas é preciso ter um pouco de paciência, não é da noite pro dia, não são em 15 dias, em 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro que a coisa vai acontecer. Simples assim. A gente lembra e a gente pontua aqui que o Santos abriu mão de 10 dias, né, de vantagem que teria aí para cima dos seus adversários, que o Santos terminou a temporada primeiro do que os outros clubes que estão na primeira divisão e vão disputar o Campeonato Paulista, que é a próxima competição do Santos. Porque o Santos não tinha um técnico, né? O Pedro Caixinha até foi cogitado no início, mas não tiveram convicção, foram atrás do Luiz Castro, querer técnico de impacto, aquela coisa tal, e não contrataram. Aí ficaram perdendo um puta de um tempo com o Quinteiros, no fim o Quinteiros está indo pro Grêmio e o Santos fechou com o Pedro Caixinha. O se não existe no futebol, se aquela bola entra, se aquela coisa tal. Mas você vê que não tinha muita convicção na contratação do Pedro Caixinha. Mas que bom que ele veio, que bom que ele veio. Agora, ele precisa de peças. Repito, o time do Red Bull Bragantino enfiou 3-0 no Santos no ano passado no Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Santos não conseguia olhar a cor da bola, né? É um time muito intenso, é um time de marcação muito alta, um time que corria, que sufocava o adversário no seu campo de defesa, e fizeram isso com o Santos na Vila Belmiro. Eu estava lá. Quem se lembra desse jogo, né? No ano passado ele não conseguiu repetir isso porque ele perdeu peças. Porque para ter um time assim, que joga assim, você tem que ter peças que correspondam. E não é contratando jogador bagrão velho, jogador que está um ano sem jogar, não sei o que, machucado em outros clubes aí, que o Santos vai conseguir oferecer para esse treinador matéria-prima para que ele possa implementar a sua forma de jogo. Daí eu falo a questão de tempo e paciência. É o maior time que o Pedro Caixinha vai dirigir. Dirigiu o Talheres, depois Red Bull Bragantino, com todo respeito, mas o Santos é o maior time e com uma pressão muito maior, inclusive. Então, Caixinha, se prepare, hein? Que a corneta da Vila Belmiro ali não é fácil. Agora, a torcida, a gente falar que tem que ter paciência, eu, outros jornalistas falarem, enfim, quem faz conteúdo do Santos falar sobre isso é uma coisa. Agora, o torcedor, meu amigo, o torcedor quer ver dentro de campo. Ele não quer nem saber se o Santos foi disputar torneio nos Estados Unidos, se o Santos foi abriu mão, deu mais 10 dias de férias para os jogadores, se o Santos não contratou. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber o seguinte: quando ele estiver jogando na Vila Belmiro contra o Novo Horizontino, contra o Mirassol, ele quer que o time vença. É só isso que o torcedor quer. O torcedor é muito prático, cara. Ele quer a vitória do time, ponto. Ah, mas não jogou bem, mas venceu. E esse é o discurso do torcedor. Não jogou bem, mas venceu. Não sei o que, venceu. Campeonato Brasileiro, foi mal, mas venceu, ganhou. Né? No final, o que importa é o resultado. Só que o torcedor, ele quer um pouco mais. Ele quer um time que vença, porque o cara, ele venceu os jogos. E muitos torcedores não gostavam das vitórias do Santos. Era 1-0 e se fechava. Não é o estilo do Caixinha. Mas para isso, repito, ele tem que ter atletas que entreguem fisicamente para que ele consiga executar essa estratégia de futebol dele. Né? E o Santos me assustou muito, alguns nomes, eu não fico especulando nomes aqui, mas eu vi falar de alguns nomes aí que o Santos estava atrás, gente que estava um ano sem jogar praticamente, encostado nos seus times aí. Olha, tipo de contratação. Estão falando aí agora do Galopo, né? Que é um jogador que veio pro São Paulo, um canelinha de vidro. O cara se machucou, joga 3, 4 partidas e se machuca.
Ele até que tecnicamente não é ruim. Ele, inclusive, era o homem das bolas paradas do São Paulo. Depois o São Paulo começou a contratar outras pessoas e tal. E ele não jogava. Mas enfim, parece que ia pro Boca e o Santos parece que está tentando aí de alguma forma trazer esse jogador pro Santos. Sinceramente, eu tenho medo de algumas contratações que o Santos vem fazendo ultimamente, porque são um tipo de contratações assim que você fala, caramba, tá pagando caro para os jogadores super valorizados e os caras não conseguem entregar. Ultimamente, os jogadores que o Santos contrata e paga caro, o cara não consegue nem jogar, velho. Nem jogar. Veja aí, Patrick, aquele que veio, o Rueda trouxe no ano passado, como é que é o nome? Que saiu na final do Campeonato Paulista, como é que é o nome dele, rapaz? Jogou na China, esqueci. Bom, enfim, o cara era manco, ele foi pro Bahia, ele tava com uma perna mais alta que a outra, não tinha mais condições de jogar. Nem no Palmeiras, jogou na China há muito tempo, ficou bilionário e aqui ele não conseguiu mais jogar. Saiu pela porta da frente, ele foi lá e pediu a rescisão, saiu sem multa nenhuma, ele não tinha condições de jogo. Foi campeão pelo Cruzeiro e tal. Enfim. E aí vem Patrick, o Juliano também, meio manco, você vê que não né? Então, me preocupa um pouco o nível da contratação dos jogadores que o Santos... Ah, não, vamos buscar o fulano que jogou não sei quantos anos no time e foi muito bem lá. Gente, a impressão que dá é que parece que os caras não querem trabalhar, né? Não conseguem achar um jogador igual o Garro, não conseguem achar um jogador igual outros jogadores que chegam e dão certo. Não, vamos só naquele que já deu certo no time, que aquele é certeza. Não é, porque o cara já tá velho. E o Santos vai precisar de jogadores mais novos, que corram e que tenham qualidade. Porque não adianta trazer um corredor também, porque o Lucas Braga corria pra caramba, né? Parece que tá indo pro Vasco agora. Não adianta você ter jogador só que corre. Tá, mas aí, a hora que pega a bola, entra na grande área, não sabe o que faz com a bola. Então você tem que ter jogador que sabe fazer o que sabe, que faz com a bola, quando tem ela de posse. Então, é importante o torcedor acreditar e ter paciência com o treinador. Porque ano passado o Santos chegou numa final de Paulista e todo mundo achou que o Santos fosse atropelar, esse ano, né? Fosse atropelar no Campeonato Brasileiro da Série B. E longe disso, não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer isso. Enfim, o técnico foi mantido até o final, mesmo ele dando uma banana pra torcida, falando um monte de abobrinha, mas foi mantido até o final. Até as 2 últimas rodadas. Agora a gente está começando um período, uma temporada que o Santos vai ser muito complicado. Então o torcedor tem que ter paciência, tem que acreditar nos profissionais que estão lá, no trabalho. Agora, tudo isso que eu estou falando cai por água abaixo se o campo não entregar. Se as vitórias não começarem a vir no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil... A paciência da torcida é isso aqui, ó. O torcedor tá 4 anos sofrendo igual mulher de malandro, cara. Ou esposo de malandra, né? Ou vice-versa, sei lá. E esse é o problema. Eu entendo que o torcedor tá pé da vida, tá querendo. Eu vejo porque toda hora tá chegando mensagem. Quem que o Santos tá falando? Cara, gente, agora é um momento de muita especulação. Então, aquilo que está praticamente certo não se acerta mais. Aquilo que está perdido, daqui a pouco tem uma reviravolta. O meu medo é que se essas reviravoltas, daqui a pouco você contrata um jogador duvidoso, que tem um físico aí que não pode render, pagando uma fortuna pro cara. Abrindo mão de uma série de coisas. Veja as contratações para a Série B como que foram. Tá bom, Vanderlei, mas você queria que contratasse como? Eu entendo, beleza. Só que o clube não aguenta, cara. O clube tá aí, ó... faca no pescoço aí financeiramente, não vai aguentar. Daqui a pouco faz o investimento, começa a não pagar e perde o jogador de graça. Ou pior, vende jogadores da base, não sei o que, para pagar essa bagraiada aí que não vai conseguir jogar. Então assim, temos que ter paciência com caixinha, sim, mas a diretoria do Santos tem que caprichar nas contratações. Ah, mas chegou em cima da hora porque erraram. Porque o Caixinha já tinha sido cogitado lá no início. E não trouxeram porque foram atrás de outras coisas daí. Ditas pelo próprio gestor do clube. Né? Depois ele falou que não. Mentiu para todo mundo. E falou, foram atrás de Luiz Castro, foram atrás de Quinteiros, não sei, de Rosas, de Flores, de todo mundo. E aí voltaram na estaca zero.
Se tivessem contratado o Caixinha no início, vamos, beleza, temos convicção, é esse, então vamos fechar, ok, fechamos. Olha, o cara já estaria instalado em Santos, já teria separado quem poderia ficar, quem não poderia ficar, quem interessava do elenco e quem não interessava, né? Já estaria lá, ok. Olha, o cara veio ontem aqui, já voltou, aí vai não sei o quê, vai chegar no dia praticamente da viagem, ou sei lá, alguns dias antes, para os Estados Unidos. E aí não adianta vir com desculpinha pronta falar que não tiveram tempo. E a gente sabe que não teve tempo. Mas isso mostra claramente a falta, ou melhor, a falha no planejamento. Quem fala em planejar, planeja em falhar. Pode dar tudo certo no ano que vem? Pô, eu quero que dê, que o Santos bata lá, campeão brasileiro, finalista da Copa do Brasil e finalista do Campeonato Paulista. Garanta uma vaga na Libertadores de 2026. Pode, mas é difícil. É difícil. O Santos vai ter que se provar no ano que vem. Para ele mesmo, que ele está voltando de uma Série B, refazendo um elenco para disputa de uma Série A. Você está vendo o nível como é que tá. Botafogo, Palmeiras, o Flamengo. Não vai ter moleza, cara. Não vai ter moleza. Agora, por isso que eu estou falando. Temos que torcer muito pro Caixinha encaixar, entre aspas, uma forma desse time jogar. Agora, para isso, presidente, diretoria, Pedro Martins, Galo, Brax, quem tiver aí se metendo nas contratações, precisamos de jogadores que entreguem, que estejam inteiros fisicamente, para poder corresponder ao que o técnico pede. Simples assim. Porque não adianta contratar jogador caro bichado. Entende? É muito esquisito, né? Mas é o que se fala no futebol. Jogador bichado. Joga 2, 3 partidas e machuca. Na Série A, o esquema é diferente, né? Por mais que o Santos vai disputar 3 competições esse ano. Uma mais do que o ano passado, que é a Copa do Brasil, que é lá na frente. Então, é muita torcida para que dê certo o trabalho do Pedro Caixinha, do Little Box. É muita torcida para que os caras acertem na mão das contratações, por favor, não façam besteiras, não deem rios de dinheiro para contratar jogador que não está jogando há não sei quanto tempo, machucado, cara, não dá para arriscar, você tem que ir na bola certeira. Trazer jogador que chegue para jogar, que consiga entregar, que tenha fôlego, que tenha pulmão para isso aí. Senão nós vamos passar um perrengue do ano que vem, hein? E é isso. O dirigente está à frente do clube para acertar. Ele erra? Vai errar, claro que erra. Todo mundo erra. Mas ele tem que acertar. E o Santos é o clube que menos pode errar. O Santos tem que errar menos, cara. Porque o Santos tem menos orçamento que os outros clubes aí. Então as contratações do Santos, elas têm que ser certeiras. É bala de prata, cara. É acertar em contratações assim que chegam e resolvam. Não pode ser o nível de contratações que fizeram para a Série B, pelo amor de Deus. Né? Então é isso. Vamos torcer aí para que a coisa aconteça. Hoje à noite na live eu vou receber aqui o Lucas Barros, do Diário do Peixe, que vai falar sobre essa movimentação de mercado aí. Ele está por dentro, está acompanhando por tudo. Vai trazer o ponto de vista dele. E aqui, mais uma vez, reforçando. Nós temos que estar fechado com o clube. Porém, não podemos fechar os olhos às barberices que são feitas no clube. Principalmente no ponto de vista nas contratações. Contratações de jogadores. Olho aberto nas contratações aí. Vai ser um tal de chegar jogador de Juliano Bertolucci aí, que, meu Deus do céu, hein? Se entregar dentro de campo, é o que eu tô falando. O torcedor, ele vai esperar o seguinte: tá ganhando? Aí ele vai ficar quieto. Se começar a perder, aí a gente vai descobrir, aí vão entender o porquê que a gente está falando isso aí. Porque até o momento, só o Gilzão, né? Só o Gilzão até o momento. Mas quem sabe anuncia aí um pacotão. Eu tenho medo desses pacotões, cara. Que quando você compra um pacotão, sempre vem algumas peças ali que não servem para nada. Então, vamos lá. Porque nenhum empresário, ele detém só jogador bom. Ele tem umas laranjas boas ali, mas ele coloca uma laranjinha murcha ali. Às vezes até podre. E aí empurra no pacote. E se tem uns caras que gostam de comprar pacotão fechado, é esses caras que estão à frente do Santos agora. Sempre foi assim. É Piabiru, é Ari Nelson. Quem conhece, quem tem boa memória, vai lembrar do que eu tô falando. Vamos que vamos. Pra cima deles, Santos, eu acredito sempre.
iluminem a cabeça desses dirigentes, Pelé, para que cheguem jogadores aí que consigam atender, né, o que pede esse técnico Pedro Caixinha. Nosso Little Box. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre. Vamos que vamos.